A gente só se alegra de estar aqui nessa última reunião, nessa última conversa desse ano, trazendo para vocês essa passagem do Evangelho de Jesus, a cura do paralítico. Nós fizemos essa palestra em Boston, fizemos em inglês e hoje ela está bem diferente. Para quem já assistiu em inglês vai ver que ela está bem modificada, porque a gente vai focar realmente na questão da transformação íntima e a gente gostaria de deixar algo bem palpável, bem concreto para a gente levar para casa de presente de Natal em termos de que fazer e de como essa transformação íntima se processa e meio que dá uma face a ela, né? Alguma coisa, de novo, mais palpável, porque a gente sempre fala de forma muito filosófica e teórica sobre ela. Mas vamos começar lendo a passagem do Novo Testamento, que diz assim: depois de alguns dias, entrando novamente em Cafarnaum, ouviu-se que estava na casa. Muitos se reuniram a ponto de não haver mais lugar à porta. E falava-lhes a palavra. Eles vêm trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Não podendo trazer-lhe por causa da turba, após remover a cobertura do teto onde ele estava, cavando-a, baixaram o catre na qual o paralítico jazia. Jesus, vendo a fé dele, diz ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns dos escribas que razoavam em seus corações. Por que ele fala assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão o Deus único? Jesus, sabendo imediatamente por seu espírito que assim razoavam entre si, lhes diz: que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te, toma o teu catre e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, diz ao paralítico: eu te digo, ergue-te, toma o teu catre e vai para a tua casa. Levantou-se imediatamente, tomou o catre e saiu diante de todos, de sorte que todos estavam extasiados e davam glória a Deus, dizendo: algo assim nunca vimos. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Antes da gente interpretar essa passagem, a gente vai trazer para vocês uma outra passagem do livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, e depois nós vamos fazer um paralelo entre essas duas ideias, no entendimento da passagem de Jesus. Então, no livro Entre a Terra e o Céu, há um capítulo onde André Luiz fala para a gente da casa mental. Na verdade, quem fala da casa mental é Calderado, o mentor de André Luiz nessa obra. Então, Calderado explica a casa mental e ele faz uma analogia da casa mental a um castelo. E a maneira com que ele descreve a casa mental é assim. Ele diz que no primeiro andar da casa mental, no cérebro, é o que ele vai chamar de cérebro inicial, é o subconsciente. Então, essa região do cérebro e da mente é onde estão os arquivos, digamos assim, o porão o porão da mente. Então, é a casa que abriga o passado, ou seja, é uma área onde estão arquivadas as nossas experiências, estão arquivados os nossos aprendizados. Como tudo que é aprendizado, quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente pensa, tem que virar para a esquerda, tem que passar a marcha, né? Tem que apertar o acelerador. Uma vez que a gente aprende, aquilo muda, vai para uma outra área do cérebro, vira uma ação automática. Então, há determinados comportamentos nossos que estão no automático. Às vezes para o bem, às vezes para o mal, não é? Então são coisas que a gente já fez tantas vezes que viram tendências, a gente faz sem já nem pensar. Então os residentes dessa casa são o hábito e o automatismo, são as nossas tendências, são os nossos hábitos. No andar de cima do castelo,
nós temos o consciente. O consciente no cérebro equivalente seria o córtex motor, ele chama de cérebro desenvolvido. Então, o consciente diz respeito ao momento presente, ao domicílio das conquistas atuais. O consciente é o momento de agora. Ele diz respeito a tudo aquilo que nós estamos construindo no momento presente. E quem mora nessa casa é o esforço e a vontade. Então, com o esforço e com a vontade, a gente faz as novas construções em cima do porão, não é? Onde estão arquivadas as experiências passadas. E no terceiro andar do castelo é onde vive o superconsciente, localizado no cérebro, no lobo frontal superior. Essa é a casa do futuro, é a casa das noções superiores. Os residentes dessa casa são os nossos ideais, são as nossas metas. Então, quando nós oramos, quando nós no Natal pensamos para o próximo ano, o meu ideal crístico, o meu ano novo crístico, eu quero ser esta pessoa melhor, a gente está no terceiro andar da nossa casa mental. A gente está alimentando os nossos ideais, aquilo que nós gostaríamos de vir a ser. Muito bem. Quando nós temos uma queda moral, dentro desse conceito trazido por Calderado, que muitas vezes vai se refletir como uma forma de doença, ele diz assim: a queda moral significa que nós caímos do terceiro andar, ou seja, desconectamos com os nossos ideais superiores, com Deus dentro de nós, não é? Passamos pelo segundo andar, onde há um enfraquecimento do esforço e da vontade, e aterrissamos aonde? No passado. Naquilo que nós estamos acostumados a fazer e vimos fazendo e repetindo em tantas e tantas encarnações. Então, a queda moral, segundo Calderado, é esse processo de desconexão com Deus, desconexão com o superior, afrouxamento da nossa vontade, do nosso esforço e a repetição dos padrões que até então têm gerado infelicidade. Esse componente moral e espiritual vai gerar a doença no corpo físico. E muitas vezes nós nos encontramos estagnados, empacados, estagnados, não é? No passado, paralisados em construções e padrões antigos de comportamento. Muito bem. Então, vamos... toda vez que a gente fala de doença, que a gente fala de paralisia, a gente tem que passar pela noção do perispírito. Há uma correlação entre a casa mental, entre o espírito e o perispírito. Então, o perispírito é esse corpo do espírito. A gente sempre que fala de perispírito repete isso. Se você diz, estou vendo um espírito, na verdade você está vendo é o perispírito, é o corpo do espírito, que segundo Calderado é a mais alta conquista do ser no campo das formas. É algo que nós vamos construindo gradativamente, na medida que vamos evoluindo nas diversas formas, reinos da natureza, até que o princípio inteligente se individualiza e vai ter construído, nesse processo de progresso, o seu corpo espiritual, o seu perispírito. E esse perispírito é vaso de manifestação. Ele vai manifestar a vida que nós estamos levando. Ele vai manifestar a nossa condição evolutiva, moral. Então, nos seres iluminados, esse perispírito, esse corpo espiritual, ele é luz, ele é diáfano, né? Ele não é denso, e ele serve como uma ponte para esferas ainda mais superiores. Nos seres vulgares, que somos todos nós, ele traz as limitações. Então, o corpo
espiritual ou perispírito, ele vai ter as limitações que são reflexos, que são a manifestação já física de alguma forma das deficiências que nós trazemos moralmente no nosso espírito imortal. Nos seres culpados, quando a mente está profundamente culpada, profundamente desorganizada pelos processos de remorso e culpa, esse perispírito ele se torna uma cadeia. Então, uma mente desequilibrada, um espírito desequilibrado vai desequilibrar o cérebro perispiritual, ou seja, ele vai manifestar no perispírito, nos órgãos do perispírito, essa desarmonia mais interna que vai ser transmitida para o corpo físico, muitas vezes causando a paralisia mesmo, não é? A paralisia do corpo físico. Então, todas as vezes que nós estivermos falando de doenças, e no caso estamos falando da cura de um paralítico, é importante a gente entender que a fonte de toda desarmonia física reside no espírito imortal, se manifesta no perispírito e se concretiza no corpo físico. Muito bem. Então, a passagem do Novo Testamento diz que 4 homens traziam aquele homem no catre, que era um tipo de cama, de uma maca, não é? E quando eles chegam na porta da casa onde Jesus estava, havia uma multidão. Seguindo o paralelo com a ideia de caldeirado, nós vamos pensar nessa multidão que estava na porta como a multidão dos nossos pensamentos diários. Muitas vezes, a nossa mente no dia a dia fica poluída de pensamentos de tristeza, pensamentos de preocupação, pensamentos de ilusão. Ou seja, fumaça, barulho, uma multidão de coisas que ocupam a nossa mente, não permitindo acesso ao interior da casa. Então, o que faz o paralítico e seus amigos? Sobem até o telhado da casa. Se eles não podem entrar pela porta, eles sobem até o telhado, eles abrem o telhado e vão encontrar dentro da casa Jesus. Simbolicamente, nós podemos pensar que nesses momentos da nossa vida diária, quando a nossa mente se encontra poluída, uma multidão de pensamentos, muitas vezes desconectados, pensamentos de angústia, de medo, pensamentos negativos, de raiva, tantos pensamentos passam por nós e nos desconectam desses andares superiores de conexão com o Pai. Então é preciso buscar o telhado, é preciso buscar sair do dia a dia, ir abrir um espaço no andar superior da nossa mente para encontrar Jesus, para encontrar Deus. Muitas vezes esse movimento de elevação acontece através da oração, acontece através da meditação, através da caridade, acontece quando nós nos sentamos aqui para escutar uma palestra, mudando o nosso padrão mental. Muitas vezes, quando fazemos a oração, dizemos: vamos deixar lá fora todos os nossos pensamentos, todas as nossas preocupações, toda essa multidão que bloqueia a entrada da casa, para podermos abrir espaço, entrarmos pelo telhado e encontrarmos o divino que muitas vezes se perde, né, na confusão do dia a dia. E ele desce então e vai encontrar Jesus dentro da casa. Porque os espíritos superiores estão sempre atuando no momento presente. Eles estão sempre agindo, eles estão sempre trabalhando, eles estão sempre construindo. Para eles não há passado e não há futuro, há o presente. Então o espírito superior, ele está sempre em ação e ele acha Jesus naquele momento presente, ajudando a todos aqueles que ali estavam. E Jesus então
olha para ele e diz: os teus pecados estão perdoados. E diz a passagem então que os presentes questionam quem Jesus pensa que ele é para dizer àquele homem que os pecados dele estavam perdoados. E Jesus aí pergunta: que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu catre e anda? O que será que Jesus quer dizer com isso? O que há por detrás dessa pergunta? Na verdade, o que Jesus está perguntando é isso. É mais fácil dizer às células do corpo físico: fiquem sãs, levanta o seu corpo físico e anda, ou é mais fácil curar a alma por dentro? Muitas vezes a cura se opera a nível físico, sem que haja a cura real, que é a cura da alma, sendo ela sempre a fonte onde todas as desarmonias acontecem. Então o que Jesus traz é o conceito da cura do corpo versus a cura da alma, da cura transitória versus a cura real. Falávamos disso agora há pouco no grupo de estudo. Muitas vezes a gente vem à casa espírita, a gente busca, a gente pede pela cura do corpo, sem entender que é muitas vezes na moléstia, na doença, nesse corpo que purga, que absorve os tóxicos que o espírito traz, que a verdadeira cura está se realizando, não é? Então é sempre importante, sejamos nós pedindo por nós mesmos ou pedindo por outros, que a gente tenha essa consciência. Pedir a cura sim, mas sempre, sempre a cura do espírito. E se por acréscimo de misericórdia puder vir também a cura do corpo físico, que nós tenhamos a responsabilidade e a consciência para fazermos boa utilização dela, não é? Duplicando, se possível, o nosso trabalho e o nosso esforço dentro do bem. Há uma passagem que diz: seria um desastre depositar em vasilhas imundas o vinho novo. Então, muitas vezes, dentro desse contexto de cura, Emmanuel diz na introdução desse livro: é indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Muitas vezes, nós chegamos à casa espírita querendo a melhoria das nossas vidas. E os espíritos, que são tão bons, eles se debruçam sobre nós, eles se esforçam sobremaneira para sussurrar aos nossos ouvidos espirituais palavras de esperanças, palavras da boa nova, os recursos do passe, os recursos do ambiente, de amorosidade da casa, tudo nos é doado. Mas se o vaso permanece sujo, todas as bênçãos terminam contaminadas. É necessário sempre, para que não haja desperdício, receber sim as bênçãos do alto, mas fazer o trabalho da limpeza do vaso por dentro, para que a água pura do amor de Deus não se contamine dentro das nossas próprias almas. E quem cura? Então continua a passagem: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, ele diz ao paralítico: ergue-te, toma teu catre e vai para a tua casa. Então, nesse momento, nessa passagem, quando Jesus diz o Filho do Homem tem poder, na verdade somos todos nós. Todos nós temos o poder de nos perdoar. Porque muitas vezes pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. Mas Deus, em momento algum, se ofendeu conosco. Então, pedir perdão a Deus é pedir perdão à pessoa errada. E todo o processo de cura começa no auto-perdão. Muitas vezes a culpa paralisa a criatura. Muitas vezes no atendimento fraterno, a palavra que nós temos
aqueles que vêm conversar conosco é somente essa: perdoa a ti mesmo. É preciso passar do momento da consciência importante, do arrependimento necessário, mas não ficar paralisado. A gente volta à ideia da passagem da paralisia. É preciso fazer como Paulo fez na estrada de Damasco. Quando ele toma consciência do seu erro, ele, que havia sido um assassino de tantos cristãos, ele pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Então é preciso transformar esse momento de consciência e de arrependimento numa força nova, que vai permitir então um processo de cura, de plantar agora. Na estrada onde nós destruímos tantas vezes, é preciso o movimento oposto, de sair semeando, de sair plantando, reflorindo os caminhos, não é? Para que a gente então refaça a história e mude o teor do nosso karma de negativo para positivo. Então vamos falar um pouquinho mais em detalhes desse processo de cura, que começa, como nós falamos, na consciência, no arrependimento, no perdão de si mesmo. Nós, quando conhecemos Jesus, um processo tumultuado começa nas nossas vidas, porque Jesus vem para ampliar as nossas consciências. Jesus vem trazer noções ainda difíceis da gente abraçar no nosso coração, como a noção, por exemplo, do amor aos inimigos, não é? Jesus vem nos ensinar, por exemplo, que essa vida, a nossa vida verdadeira, é a vida do reino dos céus. Isso é um momento temporário, isso é uma passagem rápida. Então Jesus traz conceitos que mudam de forma radical o paradigma das nossas vidas e a maneira como nós entendemos as nossas existências. Então o que está lá no Evangelho, no capítulo 1, na lei de Deus se encontra o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. Jesus vem nos falar desses deveres. Vem nos falar, por exemplo, da lei de causa e efeito, não é? O céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. E ele vem falar dos reinos dos céus, trazer uma outra noção de vida. Então, quando a gente encontra o Senhor, a nossa noção de quem nós somos, da nossa existência, do significado das nossas vidas se amplia. E ele chega, a gente ouve falar desse mestre, desse irmão, né? Na canção Prece diz: ele veio pão da vida, luz do mundo. Então ele é isso, ele é o pão que nutre as nossas almas, é a luz do mundo. Mas quando ele vem, quando ele chega nas nossas vidas, a primeira coisa que ele faz, ele tira a nossa calma. A calma das ilusões, a calma da inconsciência, de uma felicidade que era aparente. A gente entra num estado de tumulto, porque ele vem nos trazer a sua paz. E a paz do Cristo é algo diferente, é algo que a gente mal conhece. Porque, como diz Amélia Rodrigues, a boa nova não traz alegrias superficiais. As alegrias que nós conhecemos são as alegrias do mundo. Nós estamos acostumados às coisas fáceis. Então, por exemplo, se a gente está muito angustiado, a gente come um brigadeiro e se sente melhor. Tem gente que vai para o Aventura Mall e faz compras. Não tem nada errado disso não, entendeu? O que eu estou querendo dizer é assim, a gente busca mecanismos compensatórios que nos gratifiquem de imediato. Tem gente que usa o álcool, tem gente que usa a droga, não é? Tantos são os recursos para fazer que a gente entre num estado ilusório, anestesiante, de uma paz que não é verdadeira.
A paz que Jesus traz é uma paz profunda. Então, para a gente encontrar essa paz profunda, leva tempo. Então, o processo de transformação, ele é muito difícil por isso. Porque nos é pedido que a gente abra mão de tudo aquilo que tem anestesiado as nossas vidas e os nossos sentidos físicos, e a gente busque uma paz que vai levar um tempo para a gente encontrar. Então há um período de vazio, há um período de morte, há um período de solidão, há um período de falta de referência, de falta de chão. E é preciso ter muita coragem e muita força para andar esse caminho e para perseverar até que a gente comece a descobrir os novos valores. Essa ideia é belamente ilustrada no capítulo 1 de Mensageiros, chamado Renovação. E eu ia trazer um pedacinho do capítulo, um parágrafo, na verdade, e vou trazer vários parágrafos. E a gente vai ler bem devagarinho. É uma leitura bem fácil. E vai ser interessante a gente ir percebendo como é que os conceitos trazidos por André Luiz se encaixam dentro da narrativa do Evangelho e das colocações de Calderaro. André Luiz fala do seu próprio processo de renovação. Ele começa falando das dificuldades que ele sentiu ao voltar à Terra e encontrar a sua esposa agora casada com um outro homem, identificada com este novo companheiro, e os seus filhos num caminho, numa trajetória completamente diferente daquela que ele tinha projetado e querido para os seus próprios filhos. Então ele diz assim: antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Então, a alegria do autodescobrimento. Dantes vivia a feição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental, à maneira do alvião pesado cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento, libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita, e comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Então, primeiro, ele se encontra enclausurado no seu próprio sofrimento, na sua própria dor, como se não houvesse nenhuma outra dor no mundo, como se a sua dor fosse a maior de todas as dores. Tão enclausurado na dor, que ele não percebia as belezas, as bênçãos da natureza, de Deus à sua volta. No início ele não entende a dor, mas de pouquinho a pouquinho ele percebe como é que aquela dor profunda foi quebrando a conchinha do caramujo e tirando-o da paralisia para a liberdade de movimento, a liberdade de percepção. E ele diz: pela primeira vez cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar, quanto estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso, que modificara meus propósitos para ver apenas o irmão que necessitava o concurso
das minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedades minhas, e sim, companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida das minhas possibilidades. Então aqui o que a gente vê é a ampliação da consciência que a doutrina nos traz. A percepção da família sob um outro ângulo, da família espiritual. Ninguém pertence a ninguém. A esposa agora é a irmã que merece o auxílio. E é muito interessante o que ele vai falando. Ele diz: compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava na minha alma. Gente, isso é muito bonito. Porque a nossa maneira de amar ainda é tão exclusivista. Então ele abre espaço para perceber naqueles amores irmãos de jornada, ninguém me pertence, e auxiliar uns aos outros como irmãos que somos todos de Deus, órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. E aí ele continua dizendo: a vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então, viver em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo que me tornarei incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. Muitas vezes nós permanecemos anos e anos e anos no centro espírita como hóspedes enfermos de um palácio brilhante. É preciso fazer esse movimento de crescimento, de sair de nós mesmos, de buscar o aprendizado, não é? De buscar a reforma íntima, de vir estudar, participar da oficina de virtudes, falar do conhecimento de si mesmo, da aquisição das novas virtudes, para que a gente esteja nesse palácio de luz como trabalhadores, como cooperadores, e não como hóspedes enfermos da alma por toda uma eternidade. E aí ele diz: a conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Quando a gente começa a fazer esse processo de transformação e a gente vai mudando os nossos valores, a nossa sintonia mental, conversas de baixo teor já não nos atraem. Aquilo já não é mais compatível. Às vezes a gente vai a algumas reuniões sociais, até pelo desejo de estar com as pessoas, e volta e meia eu saio pensando: o que eu fui fazer exatamente lá? Porque a conversa não traz nada, nada de bom. A gente já não se identifica, e não é uma questão de superioridade. Não é isso. Mas na medida em que a gente começa a investir em outros valores, aquilo já fica vazio, já não tem sentido, não é? Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal, embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. E tantas vezes nós nos prendemos na reminiscência dos nossos próprios problemas, sem dar espaço para a gente ir para frente, não é? A gente fica remoendo, é como se aquilo nutrisse a nossa alma, mas há outras formas mais saudáveis. Então ele fala, ele já não está mais nesse momento, não é? E ele continua: identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. Isso é importante. Então a mentora diz para ele:
André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Então aqui Narcisa fala para André que esse momento de transformação mental é um momento difícil, é um momento complicado. Ele, algumas páginas anteriores, ele disse que ele foi compelido a destruir os castelos que ele havia construído, não é? Então a transformação é como nós falávamos. A gente se conscientiza, a gente busca novos ideais, a gente começa a se entediar por determinadas construções, determinados padrões que fizeram parte das nossas vidas por tantas e tantas existências. A gente se enche de júbilo com a perspectiva de uma vida de mais paz, de uma vida de mais harmonia. A gente se alegra no contato com a espiritualidade superior. A gente entrevê possibilidades de mais luz na nossa própria vida, mas ela diz para ele que ele é uma taça iluminada, mas vazia por dentro. E ele diz: não poderia eu mesmo formular tão exata definição de meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-me o espírito ao lado de incomensurável sensação de tédio quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice iluminado, porém vazio. A definição comovera-me. Então aqui vai entrar um outro estágio, um outro momento no processo de transformação. Ele já havia tomado consciência, ele estava trabalhando na transformação dos sentimentos, ele se entediava com coisas que até pouco tempo o estimulavam, mas ainda existia um vazio. Por quê? Porque ele perdeu as referências antigas. Ele já não tem a casa, ele já não tem a esposa, ele já não tem os filhos, porque são referências da terra. Então era preciso preencher agora esse cálice com referências novas. E Narcisa vai dizer para ele: encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositário de ensinamentos comuns. Mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Quando crescermos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino.
Já que você pressente os raios da alvorada nova, caminha confiante para o dia. Então ela está dizendo para ele isso. É natural nesse processo de transformação, não é? Que haja um momento que é um momento complicado, porque nós estamos enfrentando o luto da perda das ilusões, não é? Por exemplo, muitas pessoas se utilizam da beleza física como um instrumento de auto-amor. Então a adoração ao físico faz com que ela se sinta bem, é uma ilusão. Porque amanhã depois o físico não vai mais existir. Quando a pessoa tiver 90 anos numa cadeirinha de rodas, qual é a referência de beleza? E quando não tiver mais corpo físico? Então, quando a gente se dá conta disso, a gente começa a trabalhar nestes valores. E há uma morte. A morte de uma ilusão, de uma crença que já não se sustenta. Então é preciso buscar o amor interno, a referência interna, da beleza interna. Então há um momento onde a gente fica perdido, a gente perde a referência que a gente tinha. Mas a gente ainda não conquistou as virtudes que adornam verdadeiramente a alma. Isso leva tempo e pede esforço. Investimento no momento presente, no consciente, no esforço, na casa do consciente, da qual fala com Calderado, não é? O momento é hoje. O que nós estamos fazendo hoje é preenchendo esse cálice de novos valores que vão demorar um pouco, porque as alegrias da Boa Nova não são superficiais. Então, para a gente chegar a sentir esse amor, como ele sente pela ex-mulher, como uma irmã, agora leva tempo. É um trabalho no tempo, na conquista de uma virtude. Mas de uma virtude que liberta. De uma virtude que, quando a gente sai desse amor exclusivista, que traz tanto sofrimento, ciúme, posse, loucura, não é? E a gente começa a sentir esse amor universal. E a gente preenche o nosso cálice com um outro amor, um amor que sempre liberta o outro e liberta a gente. E a gente já não mais anda, a gente voa, não é verdade? A gente alcança as regiões superiores. Então esse é o movimento de renovação. O que André Luiz retrata nesse primeiro capítulo é um retrato da nossa própria transformação, do nosso próprio movimento, da nossa própria luta, não é? E eu digo a vocês, a sensação da conquista dos valores superiores, ainda que de forma pálida, porque de valor superior a gente não conhece nada, mas o pouquinho que a gente puder conquistar nessa vida é como o acender de muitas luzes. A gente tem passeado muito com as crianças, toda noite eles querem ver as luzes da árvore de Natal e as luzes da cidade, não é? Então a gente pensa essas luzinhas acendendo dentro da gente. Aí é Natal todo dia. É Natal todo dia. E é isso, meus queridos, que a gente precisa buscar. Na confiança absoluta de que é possível. A cura das nossas próprias almas, através do acender das luzes, portas adentro de nós mesmos. Então a gente termina a nossa reflexão da noite de hoje trazendo para vocês, deixa eu voltar aqui, trazendo para vocês essa canção prece. Aqui a Narcisa diz a André que enquanto nós pensarmos em Jesus, através do raciocínio, através da inteligência, muitas vezes nós não vamos conseguir entender a profundidade dos seus ensinamentos.
É preciso sentir Jesus. E desde menina, as canções preces que nós escutávamos com a nossa avó, com a tia Brunilde lá no Lar de Teresa, moviam a nossa alma. Nós, em muitos natais, sentíamos Jesus quando cantávamos junto delas. E essa canção em particular é uma canção muito bonita, chamada Chamado, que é o chamado de Jesus para todos nós. Então eu deixo para vocês como uma oração final, encerrando a nossa conversa da noite de hoje e nos preparando então para o trabalho dos passes. Vou passar para os outros.
fez olhar